Momento Fisco esteve em Brasília para acompanhar as discussões do seminário da reforma tributária, que contou com a participação do relator da proposta, o deputado federal Luiz Carlos Rauli. O evento também teve a participação de parlamentares de diversos partidos, além de representantes de entidades da administração tributária de todo o Brasil. Esse mês agora, mais uns 10 dias, vamos colocar em consulta pública a PEC já. E em seguida vamos trazer um anteprojeto do IVA, do seletivo, do imposto de renda, do novo fisco, do super simples, uma regulamentação da legislação também sobre o patrimônio e por aí vamos começando. Quando chegar setembro, podemos começar a discussão já mais dentro do Congresso Nacional. Eu estou correndo o país, fiz 63 palestras, com essa aqui hoje é a 64ª, debatendo. Tem mais umas 30 agendadas, terça, quarta e quinta, Brasília. E acredito que entre setembro e outubro temos condições de votar na Câmara e daí mandar para o Senado da República. E essa reforma, ela tem encontrado alguma dificuldade, essa proposta, né, ela tem encontrado alguma dificuldade do governo? Bom, o governo autorizou a debater, vai trabalhar em cima da nossa proposta, mas ele não está ainda fechado com a proposta. Daqui a pouco vou ter uma reunião no planejamento, vou fazer essa mesma exposição para o Ministério do Planejamento, já fiz na Casa Civil, o Dr. Gastão Toledo, que é assessor do presidente, tem mantido diálogo comigo, mas assim, não bateram o martelo ainda, né? Então o que nós estamos fazendo? Resolvemos andar o país, buscar o consenso de fora para dentro. Auditores municipais, estaduais, federais, vocês, né? A Anfip, já estive em todas, algumas centrais também de trabalhadores, né, já. E o setor produtivo estamos varrendo de ponta a ponta. Né? Já estive no Nordeste, já estive no sul do país, no Centro-Oeste. Ontem fiz 2 palestras em São Paulo, né, para atacadista e a indústria de base. Então, assim, há uma convergência, porque eu estou defendendo os conceitos básicos, né, de uma boa reforma, simples e com muita plataforma tecnológica e garantindo, assim, a arrecadação, a carga dos setores. Então, estou tentando construir aparando as arestas. Certo. Existem muitos servidores que fazem parte do fisco, né? Sim. E como é que o senhor tem visto essa falta de igualdade, né, nos estados? Pois é, nós queremos unificar, né? Com a criação do IVA, que vai substituir o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, o salário de educação e o IOF, vai ficar um super IVA e um seletivo. O seletivo vai para a Receita Federal e o IVA grande fica na mão dos estados. Estamos com uma proposta de um superfisco, é o plano A. Plano B seria um arranjo modificado, né? Então o grupo de estudo que tem a participação dos próprios auditores que estão trabalhando essa proposta, estão me apresentando as alternativas. Nós vamos buscar o melhor possível, uniformizar as carreiras, regulamentar o salário a partir do topo, igual o juiz e promotor, fazer a mesma nível de salário e reconstruir o sistema tributário, que ele é totalmente distorcido. Eu entendo que foi um sucesso. O deputado Luiz Carlos Rauli teve tempo suficiente para expor o seu pensamento na reforma tributária. Tivemos a presença de diversos parlamentares, de vários partidos, de várias tendências ideológicas, a presença maciça dos servidores do Distrito Federal, servidores do Fisco. E eu só tenho a agradecer ao Simfaz Fisco MG, que foi parceiro da Febrafisco nesse evento, e a todos os sindicatos filiados à Febrafisco. A partir de agora, a sequência do seminário será nós estreitarmos cada vez mais os laços com o deputado federal Luiz Carlos Rauli, para que nós possamos levar as nossas sugestões e para que ele possa avaliar e incorporar ao projeto de reforma tributária. Nós avaliamos como muito exitosa essa nossa experiência. O seminário foi um sucesso. Nós tivemos problemas até mesmo de gente que gostaria de ter vindo e não pôde porque as inscrições eram limitadas. Todos os convidados compareceram.
puderam dar suas contribuições. O palestrante, né, o deputado Luiz Carlos Rauli, foi muito claro, né, na sua exposição. Acredito que todos aqueles que não conheciam agora têm pelo menos uma noção mínima do que é a reforma tributária. E a nós, servidores do fisco, o que é mais importante é que também ele, além de ter esclarecido com relação a essa questão, né, do superfisco, da federalização, ainda deixou aberta a possibilidade, né, de apresentação de sugestões, de continuar conversando com a federação, com as confederações, os sindicatos, de forma a aprimorar a proposta, e isso para nós é muito importante. Olha, a reforma por si só ela é importante em qualquer época da história do Brasil, porque a reforma implica justiça social e justiça tributária. Mas nesse momento eu a julgo mais importante ainda. Afinal de contas, temos uma grande crise econômica, é preciso que a economia gire o mais rápido possível, e a atual estrutura tributária brasileira ela é absolutamente injusta, porque ela tributa o consumo e não a renda. E nenhum outro país do mundo tem esse tipo de política. Na verdade, as pessoas que ganham muito mais devem pagar muito mais impostos, quem ganha menos não paga e, consequentemente, os dois setores da sociedade consomem mais. Se hoje nós tivéssemos no Brasil uma reforma tributária onde se fizesse essa inversão, onde se as pessoas jurídicas, mas que deveriam estar pagando imposto de renda, pagassem de fato imposto de renda, o déficit hoje do orçamento seria muito menor e nós teríamos um desenvolvimento econômico e uma justiça social muito maior. Então, a reforma tributária ela tem um papel que eu diria a você, como nunca, determinante para que o Brasil retome o seu desenvolvimento. Qual é o grande desafio? Como vamos aprovar uma reforma tributária que cobre dos mais ricos e favoreça os mais pobres numa Câmara de Deputados, onde a maioria está interessada apenas em defender seus interesses próprios. E a maioria são pessoas muito ricas. Isso sim eu julgo o maior problema, porque o modelo a ser desenhado não é um grande desafio. O desafio é como aprová-lo no Congresso Nacional. Eu acho que é um momento, primeiro, de crise fiscal do país, crise política, em que o tema da reforma tributária é um dos pilares para você rearranjar o Estado brasileiro e permitir que nós iniciemos um novo ciclo de desenvolvimento. Claro que as circunstâncias são difíceis para aprovar. Por quê? Porque o governo que aí está não tem preocupação com a questão estratégica do país. Mas é um tema que nós precisamos forçar o debate, porque é o tema que discute como que se arrecada o dinheiro para sustentar as políticas públicas e como que se gasta. Como que você destina no Pacto Tributário, no Pacto Federativo, os recursos para sustentar a educação, saúde, infraestrutura e várias outras políticas. O projeto é um projeto bastante impactante. Ele está mudando a concepção de todo o sistema tributário do Brasil. E o deputado Rauli está apresentando ele com bastante tranquilidade e está procurando debater ele com bastante democracia. Eu acho que é muito importante isso. E ele está aqui, eu acho que o objeto é muito em relação à questão dos servidores, né? Que ele está colocando aqui a questão da criação de uma unidade de fiscalização. Então, eu acho que o debate aqui é muito importante para ficar mais claro o que seria isso. E essa unificação de fisco, eu acho que é um ponto importante e crucial de como seria isso. Eu acho que é importante ele colocar, esclarecer esse ponto aqui, que é um ponto que ainda não está tão claro para todo mundo. Esse evento que contou não só com a presença do deputado Rauli, que é o relator da reforma tributária, mas com a massíssima participação de parlamentares de todos os matizes ideológicos, primeiro que demonstra a força da Febrafisco e no sentido de propiciar esse foro altamente qualificado de debate de um tema que interessa a todos os brasileiros, porque se trata da mãe das reformas, como faz referência o relator, o deputado Rauli, que é a reforma tributária capaz de criar todas as condições para que as demais reformas possam encontrar um meio apropriado para serem discutidas seriamente. E, de certa forma, ficou aqui muito claro que há vários pontos de consenso. E eu tenho certeza que a Febrafisco prestará grandes colaborações e num sentido de aperfeiçoar a proposta de relatório do deputado Rauli. O mais importante de tudo isso é justamente a discussão, o debate, a reflexão.
Por isso que eventos como esse promovidos pela FebraFisco são de fundamental importância. Nós estamos num momento de extremado acirramento político, em que as pessoas não têm tido a oportunidade sequer de debater, de refletir sobre propostas tão difíceis como essa que é a da reforma tributária. Passou-se uma reforma trabalhista sem qualquer discussão mais a fundo, a ameaça de se votar uma reforma previdenciária, todas elas, a trabalhista e a previdenciária, com severos retrocessos em termos de direitos sociais, atingindo principalmente os trabalhadores. Então é por isso que a reforma tributária precisa ser discutida a fundo, porque também pode representar retrocessos aos trabalhadores e justamente aqueles, já está comprovado isso, que acabam sofrendo maior impacto dessa elevada, injusta carga tributária que temos. Então o seminário permite aprofundar essa discussão, aprofundar esse debate. Foi muito interessante ver, de uma certa forma, parlamentares de diferentes partidos, quase que de maneira consensual, aprovando o que o deputado Raul apresentou, claro, com algumas ressalvas, com alguns acréscimos, mas o mais importante, uma preocupação também dos parlamentares, dos que participaram do seminário, com as carreiras. Quer dizer, já está demonstrado também que não adianta mexer na tributação, realizar uma reforma tributária sem se preocupar com os servidores, as servidoras, que serão justamente os responsáveis por dar efetividade aí a qualquer reforma que vier. Por isso, também nesse aspecto foi muito importante, garantindo as atribuições, garantindo a remuneração, garantindo a capacitação, garantindo a efetivação dos servidores em qualquer carreira que se venha a pensar no fisco nacional, nos fiscos estaduais, para posteriormente a execução, a efetivação dessa reforma tributária. Este é o papel fantástico que as estruturas estáveis de Estado prestam à sociedade e prestam às instituições. O que nós estamos colocando é que perceba-se as estruturas estáveis de Estado como parceiras nas soluções dos problemas da nação. E aqui é um grande exemplo da atuação dos parceiros da estrutura tributária, ajudando na formulação tributária. A reforma tributária ela tem dois aspectos. Um econômico, que você equilibra as finanças, cobrando principalmente de quem mais tem, e um fator, para mim, preponderante, que é a questão social. No Brasil, quem paga tributos, principalmente, é a camada mais pobre, porque é através do consumo que tem maior tributação, a classe trabalhadora e a classe média. A elite brasileira, né, ela não paga tributos, então você tem que equacionar uma reforma tributária em relação a países mais avançados, que tiveram um equilíbrio social e econômico e que essa arrecadação ela seja voltada para políticas sociais. Eu avalio que um dos grandes gargalos que tivemos, inclusive no próprio governo nosso, quando assumiu, o Lula assumiu em 2003, deveria ter enfrentado esse debate da reforma tributária. Repito, ela ataca muito o consumo, mas não ataca a especulação financeira. Então a gente tem que inverter. É polêmico, a gente vai mexer com pessoas e conglomerados poderosos, né, do ponto de vista da mídia, do capital internacional, principalmente o mundo financeiro, que numa crise que a gente está atravessando, só quem ganha é eles. E aí isso prejudica muito, repito, é a classe, o segmento mais pobre, é a classe trabalhadora e a classe média que tem o maior tributo que mantém um país. A elite brasileira praticamente não paga tributos e a gente quer que essa equação possa ser modificada. A proposta em si ela é muito interessante e boa para os fiscos estaduais, porque a gente vive hoje realmente em relação aos estados um manicômio tributário com mais de 27 legislações, sem falar regimes especiais, que exige do técnico quase que um exercício de ocultismo para entender o que a legislação quer dizer. O fato de realmente federalizar os fiscos estaduais, criando uma super receita estadual, que está em discussão, vai realmente provocar um grande avanço e redução desse custo do Brasil em relação a essa questão do ICMS, que vai transformar em IVA, né? IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e vai gerar um grande benefício para o país, sem dúvida nenhuma, mas tem que se levar em consideração que muitos aspectos ainda estão em discussão, vai ser levantado. O debate aqui foi interessantíssimo porque tinha partidos políticos aí, deputados de
de várias vertentes políticas, né, de várias tendências, desde extrema direita até da esquerda. Mas a proposta em si eu achei muito, já está sendo discutida, achei interessante e vale a pena realmente todo mundo lutar por ela aí para ver se o Brasil melhora a partir dessa proposta de reforma tributária que já vem sendo ventilada aí há mais de 30 anos, até hoje nunca saiu do papel. Olha, é fundamental para a sociedade brasileira a discussão do sistema tributário nacional, porque todos nós sabemos é injusto, é um sistema que beneficia o grande capital, os grandes empresários e prejudica o pequeno empresário, o microempresário. Então é fundamental que toda a sociedade discuta para que nós possamos fazer uma reforma que venha contribuir com esse processo de exclusão, com esse processo de desigualdade que existe hoje no Brasil. E, em segundo lugar, também temos que ter o cuidado para ver as carreiras que compõem a administração tributária, porque não é só o auditor, tem outras carreiras que compõem. E é fundamental que todas as carreiras que hoje já contribuem para o processo arrecadatório do Estado brasileiro e dos estados que possam continuar, claro, dentro da nova administração tributária. Então, Tiago, uma iniciativa muito importante, né, para a gente poder tratar de esclarecer ao relator da reforma tributária o que de fato acontece no ambiente da arrecadação nos estados e no Distrito Federal. A gente avalia de forma muito positiva e espera que outros debates aconteçam, né, em outros estados para que a gente continue levando essa iniciativa informativa àqueles que vão construir a legislação no âmbito do Congresso Nacional. A FEBRAFISC está de parabéns por ter idealizado esse seminário sobre a reforma tributária. Como já diziam dos palestrantes, é a mãe de todas as reformas. E para Amazonas em particular, foi abordado um tema extremamente importante. Qual o papel da Zona Franca de Manaus nesse contexto da reforma tributária? A Zona Franca de Manaus é uma cidade, né, é um estado que sobrevive essencialmente dos incentivos fiscais. E a Zona Franca vem no seu bojo retirar os incentivos fiscais. Então, é um momento de a gente repensar a Zona Franca e inseri-la dentro dessa reforma tributária. Então, foi de grande valia essa reforma tributária, esse seminário sobre a reforma tributária, e a FEBRAFISC está de parabéns.